TV Indaiatuba apresenta TV Teens. Oferecimento: V Dias Imóveis, Quality Vidros e Esquadrias de Alumínio, Estrela do Vale Soluções em Acabamentos, Elétrica e Hidráulica, e Toque de Classe Marmoraria. Oi pessoal, eu sou a Rafa Martins e está estreando o nosso programa TV Teens. A partir de hoje, toda quinta-feira, a gente vai estar juntinho com matérias e entrevistas muito legais sobre vários assuntos. E na estreia do nosso programa, a gente vai fazer uma matéria maravilhosa na Clínica Veterinária Bicho da Mata, com Renato Calé. Vocês vão ver que é impressionante conhecer alguns bichinhos exóticos e saber um pouco mais sobre eles. Acompanhe aí a partir de agora. Mas que bichinho é esse? Essa é uma calopsita, é uma ave exótica, que ela não faz parte da nossa fauna brasileira, então a origem é da Austrália. E a calopsita é um bichinho muito bonito, a gente chama de ave ornamental. Na natureza vive cerca de 20 anos, mas Nossa. Em casa, em cativeiro, essa expectativa cai para 10 a 13 anos de vida. Eles vivem menos em casa, nas gaiolas, do que na natureza. Nossa, que dó. Pois é, essa aqui tem 17 anos, mas olha só. Você consegue perceber que ela não tem uma asa? Sim. Asa direita ela não tem, ela tem asa esquerda e não tem asa direita. O que aconteceu? Quando ela era bebezinha, ela morava numa casa que tinha um viveiro. E nessa casa morava uma ovelha muito malandra, que andava como se fosse um cão de estimação. E essa ovelha foi lá no viveiro e mastigou ela quando ela era bebezinha. Nossa, que bom que ela ainda tá viva. Pois né? é, mas é porque o que aconteceu? A ovelha arrancou a asa dela. E aí eu tive que operar o que sobrou, tirei o ossinho que ficou, e aí ela cresceu sem asa, né? E aí eu pedi a calopsita para mim, porque ela não poderia voltar para aquele viveiro sem asa. Então ela é minha até hoje, há 17 anos. Nossa, mas o que ela come? As calopsitas comem praticamente grãos e sementinhas da natureza, tá? Em casa comem algumas folhas, às vezes aceitam até frutinhas também. Mas quais são os principais cuidados para ter uma calopsita em casa? Bom, primeiro é termos bastante espaço para elas. Seria muito legal que as calopsitas não tivessem as peninhas cortadas para não fugir, né? Fosse legal que ela tivesse um espaço muito grande para ela poder voar e praticar bastante atividade física e manter a saúde em dia. E a gente precisa saber o que ela come direitinho, ter tempo suficiente para dar atenção, para fazer higiene e limpeza do recinto. Como é que ela fica doente? Elas ficam doentes de várias formas. Aqui no meu trabalho, principalmente eu tenho calopsitas doentes por conta da alimentação. Da alimentação? Sim, porque tem calopsita que dentro de casa come pão, come chocolate, come carne. Já atendi uma calopsita que comia tilápia. Acredita? Meu Deus. Então. Mas ela morre, tipo assim, com algum tipo desses? Não entendi, desculpa. Ela morre, tipo assim, se ela comer algumas coisas? Se ela tem uma alimentação muito errada, ela vai ficando doente aos poucos. E aí ela tem problema no fígado, problema no intestino, e aí ela adoece. E aí a gente tem tratamento, mas muitas vezes também acaba perdendo, né? Nossa, que dó. Fora as doenças causadas por bactérias, por fungos. Verdade. Né? E aí, pessoal? Estão gostando do programa? Legal, né?
Agora a gente vai dar uma paradinha, mas a gente já volta em breve com mais TV Teens pra vocês. Não sai daí, viu? A Quality Vidros e Esquadrias oferece soluções completas para transformar seu projeto. De fachadas em vidro que trazem modernidade e amplitude, a esquadrias de alumínio que garantem resistência e versatilidade, cada produto é pensado para entregar eficiência com elegância. Seja para um ambiente corporativo ou residencial, oferecemos opções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada cliente. Quality Vidros, inovação e qualidade em cada detalhe. Há mais de 27 anos, a Estrela do Vale se destaca em Indaiatuba como a melhor escolha para quem busca qualidade e confiança em soluções de acabamentos, elétrica e hidráulica. Com uma equipe especializada e produtos de alta durabilidade, garantimos a satisfação total em cada projeto. Seja para sua casa ou empresa, conte com a tradição e o compromisso de quem entende do assunto. Estrela do Vale, há décadas ajudando a transformar sonhos em realidade. Visite nossas lojas. Rua Álvaro dos Santos 1054, Jardim Adriana. Avenida Padre Arthur Lupurini Sampaio 3642, Jardins do Império. Visite nosso site estreladovaleconstrução.com.br. Se você está pensando em comprar ou alugar um imóvel, V Dias é o lugar certo para você. Eles têm as melhores opções de imóveis comerciais e residenciais aqui em Indaiatuba e toda a região. Antes de fechar qualquer negócio, consulte V Dias Imóveis. V Dias Imóveis, conectando pessoas, concretizando negócios. Toque de Classe Marmoraria. Mais de 15 anos no mercado oferecendo qualidade e sofisticação. Especializada em pisos, projetos para cozinha, área gourmet, escadas, banheiros e lavabos. Transforme seus ambientes com acabamento impecável. Visite nosso site www.toquedeclassemarmores.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 19 9 91 70 11 89. Toque de Classe Marmoraria, sua casa merece o melhor. Gente, agora ele vai explicar dessa fofura que é o porquinho da Índia. Eu adorei. Eu quase viu. E aí, quais são as suas perguntas? O que ele come? O porquinho da Índia tem uma dieta muito saudável. Come frutas, legumes e verduras. Isso é bom pra você saber, mamãe. Isso é muito bom pra você saber. Ele é selvagem em alguns tipos dele? Sim, é assim, essa espécie aqui, que chama de porquinho da Índia, que ele não veio da Índia, a origem dele é dos Andes, do Peru, tá? É uma espécie exótica. Espécies exóticas são as espécies que não fazem parte da fauna nacional, da fauna do Brasil. Então, como é de fora, é exótico, assim como a piton é exótica também, tá? E aqui no Brasil nós temos uma espécie muito parecida, que é o preá. A gente encontra bastante assim em beira de brejo, em matas. Eles são marronzinhos, parece uma mini capivara. O que a pessoa tem que saber para ter um dele em casa? Bom, a gente precisa saber se a gente consegue manter um em casa, com todas as exigências que um porquinho tem. Por exemplo, se a gente consegue comprar o alimento para eles, se a gente consegue dar um espaço apropriado, porque porquinhos da Índia, coelhinhos, não é muito legal eles viverem em gaiola, né? É um espaço muito pequeno para eles. Então, o espaço ideal seria um gramado para eles correrem, para comer graminha, cavar buraquinho, tudo que eles precisam. É, que assim, eu já tive um coelho, né? E eles viviam na gaiola. E todos os dias a gente soltava ele no quintal um pouquinho, para eles não ficarem o dia inteiro na gaiola. Sim. Só que eles fazem muita bagunça. Sim, mas são como se fossem crianças eternas, né? Essa aqui, ela só dorme na gaiola, mas ela fica solta o dia inteiro num gramado. Cava buraco, come planta. Mas ela pode comer essas plantas? Depende da plantinha. As que eu tenho lá no meu jardim, ela pode. Ah, é que eu já tive um chinchila que ele roeu uma planta e ele morreu no dia seguinte. Isso pode acontecer. É.
gente, agora eu tô aqui com o Dr. Renato e ele vai explicar um pouquinho pra gente dessa serpente. Vamos lá. Então, essa é uma serpente, né? Como já foi dito, é uma espécie que é uma pitombola ou piton regius, que é o nome científico. Ela chama pitombola porque quando ela se enrola normalmente, ela fica que nem uma bolinha. Ah, então ela é mais acostumada de ficar uma bolinha. Uma bolinha. Tem algumas serpentes que se enrolam, parece uma corda, e essa se enrola como se fosse uma bolinha. Por isso que o nome dela é pitombol ou pitombola. Ah. E essa é uma serpente africana. Ela não existe no nosso país. Ela não é um animal silvestre, é um animal exótico. Ela só está aqui porque alguém comercializou e trouxe de fora. Né? Essa aqui nasceu aqui no Brasil. Mas a origem dela é África. Nossa! Bacana, né? É uma serpente que ela não é peçonhenta, então ela não tem glândulas de veneno, de peçonha para abater uma presa, e ela se enrola nos animais para comer igual a sucuri faz, aquele abraço mortal. Por isso que ela é muito forte. Ah, então se um rato tivesse aqui, ela enrolaria em cima de um rato E ela ia rolar. e ela ia comer. Isso, ela morde para segurar o rato, ela enrola no ratinho até o ratinho ficar sem ar, tadinho, mas é assim que a natureza funciona, e quando o ratinho morre, aí ela engole o ratinho. Mas ela é venenosa? Não, não é. Essa espécie, ela não tem as glândulas de veneno, que a gente chama de animal peçonhento, né? Então, se ela mordesse a gente, ela não implica nenhum mal, além dos furinhos dos dentinhos. Claro que às vezes tem bactérias na boca, toda boca tem bactéria, mas ela não tem o veneno ou não tem a peçonha. Ah, mas ela morde as pessoas, eu estou aqui mais ou menos. Eu costumo falar que tudo que tem boca morde. Ah, e Pode ela tá morder, né? Ela tá caindo. Mas ela, como ela não é agressiva, ela não tem a ideia de nos morder. Porque quando que um animal morde o outro? Quando se sente ameaçado, certo? É. Então, como ela não se sente ameaçada, ela é muito dócil, ela fica muito confortável com a gente, ela não tem ideia de morder. Ah, mas como é que ela sente o cheiro das coisas? Ela sente o cheiro das coisas com a língua. A língua dela é bifurcada, parece uma letra Y. Quando ela põe a linguinha para fora, ela capta no ar as partículas de odor e lá dentro da boca dela, ela encosta num órgão chamado órgão de Jacobson. E esse órgão de Jacobson identifica os odores de cheiro. Nossa! Mas como é que ela respira? Respira pelas narinas. Ela tem pulmão, como nós. Ela tem? Tem pulmão. O pulmão dela é alongado aqui por todo o corpo dela. Nossa! Mas ela tem osso? Tem ossos também, costelas e a coluna vertebral. Mas qualquer pessoa pode ter um animal desse de estimação? Na teoria, pode. Desde que a gente adquira de uma forma legal, né? Que não é forma criminosa. Que a gente não compre de nenhum traficante de animais, de nenhuma forma ilegal. Mas além da gente adquirir o animal de uma forma legalizada, a gente precisa saber se a gente é capaz de cuidar dela. Verdade. Né? Porque assim, tem suas particularidades. Parece muito simples, mas não é. A gente precisa conhecer tudo que ela precisa pra gente cuidar bem dela em casa. Verdade, né? O TV Teens vai dar mais uma paradinha, mas ele já volta com mais entrevistas com o Dr. Renato Caleb. Se você está pensando em comprar ou alugar um imóvel, V Dias é o lugar certo para você. Eles têm as melhores opções de imóveis comerciais e residenciais aqui em Indaiatuba e toda a região. Antes de fechar qualquer negócio, consulte V Dias Imóveis. V Dias Imóveis, conectando pessoas, concretizando negócios. Toque de Classe Marmoraria. Mais de 15 anos no mercado oferecendo qualidade e sofisticação. Especializada em pisos, projetos para cozinha, área gourmet, escadas, banheiros e lavabos. Transforme seus ambientes com acabamento impecável. Visite nosso site www.toquedeclassemarmores.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 19 9 91 70 11 89. Toque de Classe Marmoraria, sua casa merece o melhor. Há mais de 27 anos, a Estrela do Vale se destaca em Indaiatuba como a melhor escolha para quem busca qualidade e confiança em soluções de acabamentos, elétrica e hidráulica. Com uma equipe especializada e produtos de alta durabilidade, garantimos a satisfação total em cada projeto. Seja para sua casa ou empresa, conte com a tradição e o compromisso de quem entende do assunto.
Estrela do Vale, há décadas ajudando a transformar sonhos em realidade. Visite nossas lojas. Rua Álvaro dos Santos 1054, Jardim Adriana. Avenida Padre Arthur Lupurini Sampaio 3642, Jardins do Império. Visite nosso site estreladovaleconstrução.com.br. A Quality Vidros e Esquadrias oferece soluções completas para transformar seu projeto. De fachadas em vidro que trazem modernidade e amplitude, a esquadrias de alumínio que garantem resistência e versatilidade, cada produto é pensado para entregar eficiência com elegância. Seja para um ambiente corporativo ou residencial, oferecemos opções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada cliente. Quality Vidros, inovação e qualidade em cada detalhe. Agora eu vou fazer algumas perguntas curiosas para o Dr. Renato. Como que é cuidar de um animal exótico de estimação? Aí depende muito de qual animal que a gente está falando, né? Se a gente estiver cuidando, por exemplo, de uma calopsita é de um jeito, do porquinho da Índia de outro, se a gente estiver cuidando de um cágado ou um jabuti, é de outro. Cada espécie tem uma particularidade. E a gente precisa conhecer essas particularidades para a gente cuidar direitinho. Nossa, mas como é que você sabe que um animal silvestre está doente? É parecido com um cachorrinho ou um gatinho doente. Quando eles estão doentes, às vezes eles param de comer, eles ficam tristes. Então os animais silvestres também fazem isso. Às vezes eles fazem cocô mole, às vezes eles espirram, às vezes eles tossem. Mas é seguro ter um animal selvagem como um bichinho de estimação? Depende muito. Quando a gente fala de um animal silvestre, selvagem ou exótico, são termos diferentes. A gente pode até falar a respeito da diferença. Depende. Por exemplo, esse aqui é um animal exótico que é seguro ter. Mas se fosse uma serpente peçonhenta, por exemplo, uma cascavel, não seria seguro, né? Da mesma forma, se a gente pensasse nas raças de cães. Se fosse um cão mais agressivo, é mais arriscado. Um cão dócil é mais tranquilo. Então depende muito da espécie. Mas todas as cascavéis são peçonhentas? Todas as cascavéis são peçonhentas. Você sabe me dizer qual é a diferença de um animal peçonhento e um venenoso? Não. Peçonhentos são os animais que conseguem colocar o veneno dentro da gente. E venenosos são os animais que intoxicam a gente se você tocar neles. Ah, entendi agora. Quais são as dificuldades de cuidar de um animal exótico comparado a um cachorro ou um gato? Eles têm particularidades muito específicas. Por exemplo, no caso dessa espécie aqui em questão, é um animal que vive em ambiente mais desértico, mais seco. Então a gente precisa criar um ambiente para ele que parece muito com o ambiente que ele vive. E o cachorro vive no ambiente que a gente vive também, né? Se ele morar no apartamento, tá bom. Se ele andar de carro, tá bom. Se ele correr numa chácara, também tá bom. Né? Aí tem serpente que vive em ambiente tropical, que a gente tem que criar um ambiente parecido com uma floresta. Tem passarinhos que gostam de um tipo de ambiente, tem outros que gostam de outro. Então tem que conhecer todas as particularidades. Nossa. O que répteis como lagartos, cobras comem? As serpentes, todas elas são carnívoras. Então elas comem outros animais. Tem serpentes que comem serpentes. Sabia? A naja, a coral verdadeira, são serpentes que comem outras serpentes. Tem serpentes que comem roedores, serpentes que comem pássaros e serpentes que comem peixes. Essa daqui come o quê? Roedores, principalmente. Que bom que ela não come meu chinchila. Quais são as regras para ter um animal selvagem em casa? Bom, se a gente falar de uma forma legal o que a lei diz pra gente, a gente precisa, uma regrinha é adquirir um animal de forma legalizada. Porque muitas pessoas pegam os animais da natureza e vendem. Isso é errado, isso é um crime ambiental. Então, uma das regras é a gente comprar ou adquirir de uma forma legalizada. Então, esse animal que eles estavam pegando também poderia ser agressivo, né? Poderia ser agressivo. Se pegar na natureza, a gente não pode jamais aprisionar um animal que vive livre, né? Quais bichinhos podem deixar as aves exóticas doentes? E como evitar? Bom, as aves exóticas, calopsitas, outras aves, mas mesmo as silvestres, né, papagaio, arara, elas podem ter doenças como piolinhos também. E como que a gente evita? Como que ela pegaria piolinho? Às vezes vem animais de fora, por exemplo, pardal, pombinha, rolinha, comer a comidinha deles. E aí eles trazem piolinhos.
Então a gente evita que esses passarinhos cheguem perto. Como ajudar um animal selvagem resgatado a se sentir melhor? Se a gente encontra um animal machucado na rua, por exemplo, um gambazinho que foi atropelado, a gente precisa chamar um órgão responsável para fazer o resgate. Então a gente chama, aqui na nossa cidade, a gente notifica a vigilância sanitária, ou a gente notifica a polícia ambiental, eles fazem o resgate e eles vão fazer o encaminhamento desse animal de uma forma correta. Nós não podemos ir lá e pegar esse bichinho, porque a gente pode inclusive tomar uma mordida e pegar até uma doença. Eu quase já atropelei um tatu-bola de bike. O que fazer em caso de emergência com um animal exótico? Se for um animal de estimação, tem que procurar um médico veterinário, né? Mas se for um animal de vida livre, a gente tem que fazer o encaminhamento dele para um órgão responsável. Como podemos ajudar a proteger animais em extinção ou ter um animal exótico? A gente ajuda com a natureza, com o ambiente, não retirando animais da natureza, não comprando animais silvestres de forma ilegal. Então, dessa forma, a gente consegue ajudar o planeta. Né? A gente tem que adquirir o animal de uma forma legalizada, onde nenhum animal foi tirado da natureza, e sim foi criado em cativeiro. O que é importante saber para cuidar de um animal exótico em um apartamento? Eu tenho uma opinião muito particular a respeito. Em apartamento, poucos animais ficam bem, porque é um espaço muito pequeno, mesmo que fosse um cão, né? Então, vamos pensar assim, um animal exótico, então, num apartamento. Vamos pensar num animal que vive dentro de um terrário. Uma serpente, por exemplo, ela vive dentro de um terrário. Se for um terrário grande, ela vai viver bem num apartamento. Da mesma forma, uma lagartixa chamada gecko, um outro lagarto chamado pogona, aquário com peixinhos, eles ficam bem em apartamento. Aquário com peixes, a minha amiga tem um gigantesco com vários peixes. É muito legal. Ela mora em apartamento? Mora. Então, porque aí no apartamento ou numa casa, como já tem um espaço específico, eles não vão sentir falta, né? De espaço nenhum. Quais os animais silvestres mais comuns na nossa região? Temos muitos. Vamos falar assim das espécies. Dos mamíferos. É muito comum aqui em Indaiatuba a onça parda. É muito comum o gambazinho, conhecido como saruê. Porco-espinho. Coelho, que é a lebre tapiti. Nossa, eu já vi um monte de coelho. Coelho não. Porco-espinho andando nos fios do meu condomínio. Temos capivara. Aí a gente começava a correr de tanto medo. Não precisa ter medo, até porque... porque ele tava já com os espelhinhos ativados. Mas eles não jogam os espinhos, sabia? Eles arrepiam para falar que eles são grandes e estão bravos, mas eles não jogam os espinhos, eles não conseguem jogar. E que estão com medo. A gente pode olhar e ver, eu já dei comida para um na boquinha dele. Eu já vejo gente que compra, né, legalizado porco-espinho. Isso. E são pelos modificados. São. É muito legal isso. E esse porco-espinho que a turma compra é o Hedgehog, ele é africano também. Ele é o Sonic dos joguinhos de videogame. Sonic é um Hedgehog. Sério? Sério. Só que não é azul, né? Na nossa região, tem onça parda, devemos nos preocupar? Tem onça parda na região, sim. Ai, e não devemos nos preocupar com a nossa segurança, né? Porque os animais, na verdade, eles estão tentando sobreviver nas poucas áreas verdes que existem. Aqui tem bastante área verde. Tem bastante, só que são áreas verdes fragmentadas. A gente tem uma área verde em um canto, como se fosse uma mini florestinha, uma outra num outro canto. Então, às vezes, os animais, para eles caçarem, procurar alimento de uma para outra, eles têm que passar pela cidade, têm que passar pelas ruas. Mas, normalmente, elas não querem se aproximar dos seres humanos. É muito raro. No meu condomínio, a gente tem uma mini floresta e já apareceu um monte de cobra. Aí agora ninguém mais pode entrar porque uma jiboia deu cria. Olha que legal. Eu acho que as pessoas podem entrar sim, porque a jiboia não implica nenhum mal pra gente. Não, sim, mas aqui tem cria lá dentro. Aí eles precisam tirar pra não correr nenhum risco, né? Eu não vou descumprir as regras, né? Eu vou fazer o quê? Tá certo. Qual é o animal incomum atendido aqui na clínica exótico e silvestre? Então, o mais diferente, eu digo, que eu não imaginava que eu fosse atender um dia, foram 2 flamingos. Quê?
Flamingo. Pode ter um desse caso? Se for comprado de forma legal, pode. Nossa, que legal, mãe. Eu vou querer ter um. E aí, também teve um grou coroado. Também Que é uma ave também africana. Se você assistiu o Rei Leão, tem momentos que aparece um grou coroado. É uma ave bem comprida, com um cabelinho arrepiadinho. Ah, eu sei qual que é. Isso. E uma vez trouxeram pra mim uma borboleta. É sério. Sério. Porque era uma moça que curtia muito todos os bichos. E ela viu a lagarta na casa dela e ela foi acompanhando a lagarta. Até que um dia a lagarta parou num cantinho e virou uma crisálida. Que é parecido com o casulo. E ela acompanhou toda a metamorfose da lagarta até que um dia ela virou uma borboleta. E ela começou a cuidar dessa borboleta com néctar de beija-flor, porque ela nasceu com a asinha torta, ela não conseguia voar. Que dó. E ela cuidava da borboleta. Aí um dia a borboleta foi fazer cocô e não conseguiu soltar o cocôzinho. E ela trouxe para eu tirar o cocôzinho dela com cotonete. Gente, foi muito legal, obrigada. E se vocês quiserem saber mais sobre a clínica, ele vai passar o WhatsApp e é onde fica. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-la. A entrevista foi muito bacana. Então aqui é a Clínica Bicho da Mata. Nosso telefone para contato é 33925758 e o WhatsApp 996172030. E aí, pessoal, gostaram da estreia do programa TV Teens? Se gostou, já vai deixando o seu joinha e compartilhe com os amigos. Te vejo na próxima semana com mais um TV Teens aqui na TV Indaiatuba. Beijo e tchau!